Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Oremos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, a pedagogia fundamental é o perdão. É perdoar quem nos ofendeu. Perdoar todas as vezes quando o próximo nos ofende. Perdoar e rezar para que se converta e tenha vida. Cuidado para não guardar mágoa do próximo, para não guardar rancor do próximo, porque quem perdoa é perdoado, mas quem não perdoa, quem nega o perdão para o próximo, não é perdoado. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos, como está lá no Santo Evangelho, quando o Senhor enviou o vosso Espírito sobre os apóstolos. E também quando ensinou os seus discípulos a rezar, e ensina a todos nós a rezar. E nos ensina a todos nós a perdoar a quem nos ofendeu. Que quem perdoa quem o ofendeu é perdoado. Mas quem nega o perdão não é perdoado, porque negou o perdão para o irmão, para a irmã. Que Pedro fez uma pergunta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes devia perdoar se o irmão o pecasse contra? E Pedro tinha em dúvida se era até 7 vezes. Não. E vemos o número que o nosso Senhor Jesus Cristo responde, que a lógica é todas as vezes que formos ofendidos. Que o Senhor respondeu para Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esses 70 vezes 7 vezes é todas as vezes que formos ofendidos, temos que perdoar. E assim, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. O que é uma parábola? É uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino dos céus e as vivamos. Compreendamos os mistérios do reino dos céus e vivamos. E estejamos perdoando quem nos ofendeu. Vemos na realidade em nosso cotidiano as pessoas que negam o perdão para o próximo. Como é triste, porque negou o perdão para o próximo, a pessoa está sendo o coração duro e fica com pecado retido, que não é perdoado quem nega o perdão para o próximo. Para que andemos purificados, temos que estar perdoando o irmão, a irmã. Saibamos perdoar o próximo. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos. E assim, o nosso Senhor Jesus Cristo conta essa parábola de um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. O rei começou o acerto e trouxeram que devia uma enorme fortuna e devia muita coisa. O empregado devia muita coisa. Mas o empregado não tinha com que pagar. E o patrão, primeiramente, porque devido ele não tinha com que pagar,
O patrão mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, até que pagasse a dívida. Mas o empregado caiu aos pés do patrão e suplicou para dar um prazo. O empregado pediu perdão para o patrão, mas o patrão teve compaixão e perdoou toda a dívida. O patrão foi misericordioso, perdoou toda a dívida. E depois, ao sair dali, aquele empregado foi perdoado toda a sua dívida. E tinha um outro que devia para aquele patrão, devia 100 moedas de pratas. E ele chegou e cobrou aquele empregado, cobrou as 100 moedas de prata. E ele o agarrou e começou a sufocá-lo e pediu para pagar o que devia. E o companheiro suplicou também, como ele fez para o seu patrão, que o pagaria. Mas aquele empregado que foi perdoada a sua dívida não quis saber daquilo. Ele queria era receber. Não teve compaixão, não teve misericórdia. Que empregado perverso! O patrão perdoou toda a sua dívida, mas ele não quis saber de perdoar a dívida do outro que devia 100 moedas para ele. E então o empregado foi perdoado. E o empregado não perdoou o outro que devia para ele. E então, vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse que ele era um empregado perverso, tinha perdoado toda a dívida. E ele não teve compaixão do companheiro dele, que assim o patrão fez a pergunta para ele: não devias tu também ter compaixão do próximo? E o patrão indignou-se com ele, porque ele não perdoou o seu irmão, e ele foi perdoado. E o patrão então indignou-se com ele e mandou entregar aos torturadores até que ele pagasse toda aquela dívida. E por que o patrão indignou-se com ele? Mandou entregar ele aos torturadores? Porque ele não teve misericórdia do próximo, não perdoou a dívida do próximo, ele não foi misericordioso, ele não perdoou o seu irmão. E assim conclui-se o Santo Evangelho, que assim que o Pai, o Todo-Poderoso, fará convosco, se um não perdoar de coração o seu irmão. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, saibamos perdoar de coração quem nos ofendeu. Saibamos perdoar todas as vezes se alguém nos ofender. Perdoar de coração, perdoar e estar rezando para que se converta e tenha vida. Saibamos perdoar, estejamos perdoando, e cuidado para não dizer somente de boca para fora, que vemos tanta gente que dizem que perdoa, mas só de boca para fora. É perdoar de coração. Cuidado para não guardar mágoa, não guardar rancor do próximo. Para andar puro, andar purificado, temos que estar perdoando quem nos ofendeu. Saibamos perdoar, estejamos perdoando quem nos ofendeu. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de misericórdia, ó refúgio dos pecadores, ensine todos nós, todos os seres humanos, a perdoar de coração o irmão, a irmã, e estar rezando para que se converta e tenha a vida. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saibamos perdoar de coração. Perdoar todas as vezes que o irmão, a irmã nos ofender. Perdoar e estar rezando para que se converta e tenha a vida. Sejamos puros de coração e estejamos rezando uns pelos outros e perdoando.